O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacolas, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ela. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver. E dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Minha irmã e meu irmão, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo, nós já conhecemos bem a vida, o exemplo, o testemunho de Santo Antônio. Sempre é bom recordar, inclusive pelo nascimento dele, português de nascimento, ou seja, falava a mesma língua que a nossa. Lisboa, nascido em Lisboa, teve uma boa formação na Universidade de Coimbra, mas era um homem que não gostava de ostentar isso, uma vida de consagração a Deus em Portugal, mas se encantou pela vida e a inspiração franciscana, conhecendo alguns franciscanos que passaram pela região, contando os desafios da missão da evangelização na terra dos mouros, dos islâmicos, e ele se empolgou com aquele ideal de vida, Santo Antônio, querendo justamente se dedicar à missão, à evangelização, mesmo correndo o risco de morrer pelo evangelho, o ideal do martírio. Assim, ele deixou a sua comunidade religiosa ali em Portugal e foi acompanhar os franciscanos. Só que, como nós costumamos dizer, o ditado popular, né, muito a sabedoria do povo, o homem propõe, Deus dispõe. Conhece, não conhece? O homem propõe, a gente vai, mas Deus vai, com seus desígnios misericordiosos, amorosos, vai conduzir nossa história. Tanto é que Santo Antônio não conseguiu chegar ao objetivo naquilo que ele pensava ser a vontade de Deus. A vontade de Deus dele era justamente evangelizar a Itália setentrional, a terra de Dom Francisco, a região Padova, onde estão as relíquias de Santo Antônio, aquela região da Itália setentrional.
Ali, Santo Antônio se deparou com uma realidade que precisava realmente, com sua catequese, sua boa formação, iluminar, com a sabedoria que vem de Deus, um período difícil para a igreja. Sempre a igreja passa por fases, momentos difíceis, em relação à fé, à doutrina, na Eucaristia, por exemplo, as dúvidas, questões sobre a presença real de Jesus, os hereges, aquele período. Santo Antônio era muito zeloso nesse aspecto. Tanto é que na nossa cultura popular a gente destaca muito Santo Antônio como santo casamenteiro, mas não é bem assim que ele é lembrado em outras regiões. Talvez porque, num dado momento, ele se preocupava com as jovens desamparadas, precisava de dote para poder ter um bom casamento. Então, tem uma segunda tradição, ele ajudava. Mas Santo Antônio era chamado também, é uma frase, um termo assim um pouco, para nós soa um pouco estranho, martelo dos hereges, porque ele era muito firme e claro na doutrina, no anúncio da mensagem, Eucaristia, mas ele conjugava muito bem doutrina e pastoral, zelo, a doutrina, a clareza, mas não uma coisa engessada, insensível. Ele tinha um amor, um cuidado para com os necessitados, os pobres, por isso o pão de Santo Antônio. A nossa missão de pastores é saber conjugar bem doutrina, ortodoxia e ortopraxis. Uma não se pode esquecer uma da outra. A pastoral não pode caminhar dissociada da doutrina, porque a pastoral tem que nos ajudar nesse discernimento, conhecimento da nossa fé. Por sua vez, aqueles que são tão zelosos na doutrina, tenham muito cuidado, para não ficarem insensíveis, fechados, quase que fanatizados na forma da lei, esquecendo o sentido da lei, da palavra de Deus que é anunciada, o espírito da lei, daquilo que a igreja nos apresenta. Santo Antônio soube conjugar muito bem, percorreu aquelas muitas distâncias anunciando o Evangelho, com muita humildade, discernimento, sabedoria. Sabe como é que descobriram que Santo Antônio era um homem muito inteligente e sábio? Por acaso. Foi um certo jogo de empurra, desculpa falar assim. Numa cerimônia importante, solene, o orador escolhido não pôde comparecer, e os irmãos de Santo Antônio falaram assim: quem vai? Não nos preparamos para isso, pregar diante do bispo, todo o povo, etc., se não me engano, numa ordenação. E aí eles pensaram, vamos mandar o Antônio, que ele falar, ninguém vai ligar mesmo. Ele era visto como uma pessoa simplória, sem muita qualidade, sem muita capacidade, porque ele não demonstrava isso. Tem gente que adora, né? Demonstrar que sabe, que conhece, e acaba justamente ficando ridicularizado, porque ninguém sabe tudo, não é? O afã de achar que é melhor do que o outro, que tem mais capacidade. Uma pessoa verdadeiramente sábia, inteligente, não precisa disso. Por ser uma pessoa sábia e inteligente, não tem necessidade de se promover uma satisfação pessoal, vaidosa. Não. Quem é inteligente, realmente sábio, entende que nada sabe. Tem que sempre aprender, aprofundar, conhecer, aberto às possibilidades de transmudança, de crescimento. Santo Antônio era assim. E aí foi o jogo de empurra, como a gente acontece. Vai você, faz você, eu não posso, não tem jeito, etc. Entre o clero, entre o povo, tem um pouco essa forma de jogar responsabilidade. Fizeram isso. Quando Antônio, por obediência, quem obedece acerta, por obediência, ele começou a pregar, a falar, todos ficaram maravilhados
pela sabedoria, profundidade da Sagrada Escritura, pela sua grande profundidade. E assim, claro, depois que eles se deram conta da grande capacidade de Santo Antônio, ele começou a pregar, a percorrer lugares distantes, porque se o dom que Deus nos deu, nós guardamos, o que é? Perdemos. A parábola dos talentos. Os dons são para serem colocados à disposição. Existe também a falsa humildade. Eu não sei, não posso, não tenho jeito, porque por detrás disso está o quê? A falta de compromisso, de não querer assumir responsabilidades da missão, sabendo que dos desafios que tem. É falsa humildade. Isso significa indiferença, acomodamento, falta de compromisso na vida, na caminhada da igreja. E é claro, se aqueles que têm um talento dado por Deus não vai assumir aquilo que Deus lhe reservou, outro terá que assumir, e talvez nem seja a pessoa adequada para tal. Essas falsas lideranças que existem por aí em todas as realidades da sociedade, dentro da igreja, como também na sociedade civil. Se os bons se omitem, é óbvio que aqueles que não estão bem intencionados vão ocupar os espaços. Aí entendemos que Jesus diz que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Tem até um grande autor, esqueci o nome, que falava sobre isso. O grande problema no mundo não é a ação dos maus, mas a omissão dos bons. Quem foi que falou? Alguém deve saber. Depois algum padre vai me lembrar. Então, Martin Luther King, grande homem, né, pelo seu trabalho, seu empenho na luta contra o racismo, contra a segregação racial, um pastor nos Estados Unidos. Se os bons se omitem, claro, o mal vai crescendo na sociedade. Estamos chegando a um tempo em que se exigirá de nós muita coragem, muita firmeza para dizer, sou cristão, que os cristãos são perseguidos em todas as partes do mundo, de forma velada ou muito clara. Se somos cristãos omissos, aí tudo bem, mas claros na mensagem, nos nossos valores, a perseguição será grande, porque nós falaremos de temas sobre a defesa da família, a dignidade do ser humano, as injustiças, o mal, e isso vai incomodar muita gente. Santo Antônio é um grande exemplo nesse sentido. Ele foi chamado pelo Papa Gregório IX, Arca da Sagrada Escritura. E os temas preferidos apresentados por Santo Antônio eram amor a Deus, oração, amor aos pobres. Claro, porque o amor aos pobres, né, a opção preferencial decorre de nossa fidelidade à palavra de Deus. Centralidade de nossa teologia, de nossa fé, é Deus que dá sentido a toda a nossa caminhada, a nossa missão, a nossa evangelização. Por isso o amor aos pobres. E a categoria pobre na Sagrada Escritura não é meramente social. Os pobres de Javé também, mas não só. Existem muita gente pobre socialmente, mas um coração rico, vaidade, egoísmo, como também existem ricos que têm abertura, despojamento. Evidentemente, a riqueza é um grande perigo. É um grande perigo, porque a facilidade de querer pautar sua vida e felicidade nos bens deste mundo, para o rico é muito maior. Então, ir ao encontro dos pobres de Javé, da pobreza desse mundo, do empobrecimento da espiritualidade da fé, que é o egoísmo, poucos que acumulam tantos bens, muitos que passam necessidade, o sofrimento do nosso povo nos hospitais, na falta de educação de qualidade, em relação a não ter uma moradia digna. Todos esses aspectos a Igreja Católica sempre
sempre alertou na sua doutrina social, decorre do quê? Do empobrecimento humano, em que o egoísmo, o orgulho, o cinismo dos poderosos falam mais alto. Num país como o nosso, por exemplo, tão rico na sua natureza, na capacidade do povo de trabalho, a fatia do bolo sempre é ínfima para a grande maioria da população. E aí vem os privilégios daqueles que estão no poder, funcionalismo público, políticos, uma série, todos aqueles que, claro que no meio desse grupo existem pessoas sérias, honestas, dignas, mas o que a gente vê por aí, os privilégios, que ainda hoje existem de tantos desses, dos poderes da República, executivo, legislativo e judiciário, que é muito grande. E sempre pedindo mais e mais, aumento o salário do brasileiro, desse tamanho. E desses, os professores, por exemplo, que deveriam ser muito bem remunerados, porque depende deles o crescimento de uma nação. A nação não cresce por mero assistencialismo, não. Vamos distribuir, né, o Estado engessado. Tem que distribuir renda de uma forma imediata, sim, mas pensar no desenvolvimento da nação só pela educação. Porque a gente sabe que por detrás de muitos grupos poderosos que governam, quanto mais o povo continuar ignorante, melhor para manipular. Então, esses são grandes desafios que nós deparamos nessa sociedade nossa, em que os temas preferidos de Santo Antônio ajudam muito, o amor a Deus. O amor a Deus nos faz pensar no irmão, na solidariedade, no sair de nós mesmos, não ficar na ideia, primeiro o meu pirão, pois eu vejo, ou seja, primeiro eu tenho que me cuidar, os outros que se viram. Oração, porque é espiritualidade, uma busca, um assistencialismo, uma filantropia na igreja, sem oração e espiritualidade, vira uma mera ONG. A igreja tem ONGs maravilhosas aí, que fazem um trabalho excelente, eles têm o seu papel, a igreja vira ONG, então qual é o papel da igreja nesse mundo? O amor aos pobres, todos que vivem o empobrecimento, e aqueles que às vezes têm dinheiro, são tão empobrecidos, tão carentes, tão necessitados de conversão e evangelização. Para esses também precisamos falar, e para os que mais necessitados da sociedade. Então, Santo Antônio nos inspira nessa caminhada, nos dá indicações, fala muito sobre a vivência, ações justas, mais do que palavras. Cessem as palavras, falem as obras, dizia Santo Antônio em suas pregações. E as indicações da missão, como ele nos inspira justamente na missão. O evangelho escolhido para o dia de Santo Antônio é esse, que cai muito bem para este ano, a igreja no Brasil, com o ano vocacional, corações ardentes, pés a caminho. Todo um trabalho de conscientização sobre o chamado de Deus. Obviamente, a gente sabe que um ano vocacional não se restringe somente na questão da vocação sacerdotal, religiosa, mas do chamado do Senhor, a resposta firme de cada um de nós, apesar de nossas fragilidades. A messe é grande, operários são poucos, rogai ao Senhor da messe que mande operários. Rezemos pelas vocações missionárias, sacerdotais, religiosas. Comprometamo-nos com a evangelização, cada um fazendo a sua parte, nesse corpo vivo de Cristo que é a igreja, corpo místico de Cristo, que é uma expressão, uma inspiração paulina, muito importante para entender a igreja. A cabeça é Jesus e cada um com sua missão, sua função, e aí vai complementar a inspiração também do Concílio Vaticano II, Igreja Povo de Deus, todos com igual dignidade, mas no serviço ao reino, cada um com uma missão própria, específica. Indicações muito claras em que no Evangelho devemos preparar para as perseguições e dificuldades no anúncio do Evangelho. Que Santo Antônio, então, Santo Antônio de Lisboa e de Pádua, para não criar confusão, né? Porque uns preferem Lisboa, outros de Pádua,
Lisboa pelo nascimento, Pádua, onde ele foi bem conhecido pela sua santidade. Então, Santo Antônio, interceda por nós no céu, e que não fiquemos somente nessa questão periférica da popular, quase que a supersticiosa Santo Antônio, mas a vida, o testemunho dele, nos faça cada vez mais corajosos e firmes na nossa missão, no cuidado com os irmãos necessitados, no zelo com a nossa doutrina, a nossa fé, na humildade de anunciar o Evangelho, sabendo que é a obra de Deus e não nossa. Santo Antônio possa nos ajudar sempre mais nesse caminhar. Essas superstições, tirar o menino Jesus, essas coisas deixamos de lado, pelo amor de Deus. Por favor, católico não faz isso, de jeito nenhum. Mas olhemos o exemplo dele, um grande antepassado para nós, para que nesta vida nos empenhemos, cada um na sua realidade, com coragem e firmeza, nos dedicar ao reino de Deus. Amém.